O programa Tá na Web recebe hoje a Luciane Chiarelli, jornalista, que vai iniciar o nosso programa contando para nós quem é Luciane Chiarelli. Eu gostaria de falar assim, uma pergunta de profundo saber jurídico. Não saberia responder de uma forma, assim, fazendo um conceito disso. Eu acho que a gente está sempre fazendo da gente algo novo a cada dia, principalmente ao longo dos anos, né? Porque a Luciane é uma pessoa que nasceu em Antonina, veio para Paranaguá com os pais, ao longo dos anos foi estudando na escola pública, depois passou para a escola particular, fazendo amigos, conhecendo pessoas, escolhendo uma profissão meio quase em cima do laço do vestibular, fazendo uma família, enfim, até chegar o que é hoje, tendo um pouco de tudo, né? Sendo mãe, sendo esposa, jornalista, blogueira mais recentemente, é um pouco de tudo isso. Em que maneira ou em que fase da tua vida veio a descoberta e o amor ao jornalismo? Você já gostava de escrever no tempo estudantil? Então, eu gostava de escrever, mas eu também acho, assim, eu usava isso e acreditei sempre que eu seria uma boa advogada. E pensei toda a minha vida, assim, desde que pensei numa profissão, que eu faria o curso de Direito. Mas 6 meses antes do vestibular, e isso eu lembro muito bem, engraçado como isso marcou na minha vida. 6 meses antes do vestibular, a Pontifícia Universidade Católica lançou um livreto com alguns cursos e características dos cursos. E eu peguei aquele livreto e comecei a fazer quase que uma autoanálise, né? E selecionar alguns cursos, perceber as características das pessoas, o que a pessoa devia ter com relação aos cursos. E, paralelamente, a Federal abriu espaço, abriu os estúdios ou os cursos que tinham estúdio, que tinham laboratórios, para que os estudantes pudessem conhecer esses espaços e saber se aquilo mesmo que queria, enfim. E eu, nessa seleção que eu fiz desse livreto, o jornalismo apareceu. E eu fui, então, conhecer na Federal a sala que se chamava, então, de mecanografia, que era a sala onde só tinha máquinas de datilografia, né? E quando eu fui, tinha um rapaz lá, um estudante de jornalismo, provavelmente, e naquele momento ele devia estar fazendo alguma das aulas de jornalismo e ele tirou, eu lembro muito bem desse movimento, ele tirou o papel da máquina de escrever e amassou e foi lá, pegou outra folha e começou a fazer outro texto. E naquele momento eu não sei o que foi que eu senti exatamente, mas eu sabia assim, é isso que eu quero fazer. E nisso, o que é isso, né? É criar uma nova história, ter a possibilidade de poder escrever, de poder usar a escrita para defender, para expressar as opiniões, para poder, enfim, ter a liberdade de expressão. Transpor um sentimento. Exatamente. E de repente, graças a Deus, eu hoje sou uma pessoa realizada com relação à escolha que eu fiz. Naquela ocasião, eu fiz o vestibular para jornalismo e por um desencargo de consciência, eu até tentei a Faculdade de Direito de Curitiba. Eu falei, de repente, depois de tantos anos pensando num curso só, 6 meses antes do vestibular, eu mudo de ideia. Falei, não, eu vou tentar fazer a Faculdade de Direito de Curitiba para ver se, de repente, se eu passar, quem sabe eu possa perceber que é isso que eu quero. Mas acabei passando na Faculdade de Jornalismo, na PUC de Curitiba, e gostei do curso, em nenhum momento pensei que não era para mim. E hoje eu sei que eu sou uma pessoa assim, que gosto muito do que eu faço, sou uma pessoa realizada. Tem dias puxados, tem dias difíceis,
Mas assim, quando eu estou no momento de um evento, de uma cobertura de uma situação, você sente que esse é aquilo escolha. que eu gosto de fazer. Eu sou apaixonada pelo jornalismo, eu adoro fazer isso. Que ótimo. E o teu primeiro emprego? Aonde foi? Como é que foi esse início? Atendeu as tuas expectativas? Então, você sabe que teve os colegas de faculdade disseram que no final das contas eu fui aqui. Teve uma colega que já durante a faculdade já começou a trabalhar numa rede de televisão em Curitiba. Tirando essa colega, das pessoas que estavam saindo da faculdade sem um emprego na área de jornalismo, eu fui a que consegui uma melhor opção naquele momento. Eu vim para Paranaguá, estava em Curitiba, até pretendia ficar em Curitiba, mas acabei tendo a oportunidade de voltar para Paranaguá para vir para a assessoria, na época, assessoria de comunicação social da Prefeitura de Paranaguá. O prefeito, então, era o Carlos Tortato. E naquela ocasião eu vim assim, acho que eu vou para ser estagiária, né? Porque, imagina, eu tinha acabado de sair da faculdade, né? E aí, no final das contas, ele me colocou como chefe do setor, né? No cargo que seria o equivalente chefe de setor. Um desafio na época. Meu Deus, um desafio tremendo, uma coisa assim, foi um obstáculo, eu diria, né? Porque foram várias situações que eu tive que enfrentar, um aprendizado incrível, mas realmente assim valeu também para aquele momento. E graças a Deus, eu também sou uma pessoa abençoada nesse aspecto, né? Era cargo comissionado, então, e pessoas com cargo comissionado às vezes passa de um governo para outro, perde o emprego, às vezes pode ficar desempregado por um tempo. Nunca na minha vida eu fiquei desempregada. Outro detalhe que eu, meu Deus, tenho que agradecer a Deus também por isso. Mas esse foi meu primeiro emprego. Dali em diante, durante o governo dele mesmo, eu comecei a escrever uma coluna no Diário do Comércio. Antes disso, eu tenho que confessar, assim, eu comecei fazendo, era um estágio, uma espécie de estágio, fazendo matérias para o próprio Diário do Comércio aqui. Durante a faculdade, eu descia uma vez por semana, fazia umas matérias aqui, a pauta que o dono do jornal me passava, eu fazia as matérias e voltava para Curitiba. E aí, quando eu voltei, então eu acabei pensando em fazer uma coluna, que é a coluna que eu tenho até hoje, a coluna Informe, que começou assim, mais como mais um informativo da prefeitura, depois que eu comecei a conhecer mais as pessoas, e aí depois que ela foi ganhando um pouquinho daquela pimenta que eu gosto mesmo de colocar, aquela coisa mais envolvendo a política, enfim. No próximo bloco você vai comentar conosco o que mais te instiga também na parte política. Dentro de alguns instantes, nós retornamos com o programa Tá na Web com a jornalista Luciane Chiarelli. O programa Tá na Web volta com a jornalista Luciane Chiarelli. Luciane, o que mais te instiga dentro da escrita política? Eu acredito que são situações do cotidiano político que me instiga a escrever detalhes e a questionar muitas vezes o porquê de determinadas situações. Tem situações, por exemplo, perguntar não ofende, e eu acho que não ofende mesmo, embora muitas pessoas achem que possa ofender. Mas será que não é a formulação da pergunta? Então, aí que tá, com todo cuidado, a gente precisa fazer às vezes alguns questionamentos, até para que algumas coisas não sejam esquecidas, até para que algumas coisas possam ser colocadas, esclarecidas, possam ser agilizadas, porque a gente sabe assim, ó, que principalmente as questões políticas, o que envolve? Envolve poder público, seja o estadual, o municipal, enfim. E a gente sabe, eu também como assessora de imprensa de poder público, agora como funcionária pública, a gente sabe o quanto o poder público é burocrático e realmente a gestão pública ela foi envolvida
vida numa situação envolvendo tanta coisa assim burocrática que virou uma chatice, eu acho até, para resumir a história, porque quis se evitar a corrupção e no final das contas o que se provocou foi uma lerdeza total do poder público. E aí o que acontece? O povo, a população que mais precisa de um poder público ágil, na verdade tem um poder público moroso, lento, devagar. E aí o que acontece? A imprensa acaba sendo a voz dessa população. Então, e a gente, como jornalista, muitas vezes a gente acaba sendo a voz dessas pessoas e aí você tem que questionar, né? Por que tá lento? Ou por que tá lerdo? Aí entra, né? Depende da pergunta mesmo. Até porque você está em dois lados distintos. Nem me fale. E como é que fica essa situação? Não existe uma falta, talvez, de conhecimento até das pessoas, o fato de você estar atuando e representando, né, um gestor público dentro do órgão público e, ao mesmo tempo, você, Luciane, mãe, dona de casa, jornalista profissional, num outro veículo de comunicação. Como que fica essa situação? Até na questão da bandeira partidária, porque você também é uma eleitora. Isso. Eu piso em ovos. No momento atual, eu piso em ovos. Por quê? Num determinado momento da minha vida, eu assumi uma postura política de oposição, o que para mim naquele momento foi muito bom. Eu exercia um momento de independência, eu estava para me casar, mas eu não tinha filhos, não tinha dependência de um cargo comissionado na prefeitura, também não era funcionária na época, estava trabalhando no jornal, que era oposição ao prefeito, podia apimentar o quanto eu quisesse os meus comentários, a minha coluna, só que isso foi bom como jornalista, porque houve uma certa respeitabilidade com relação à minha pessoa, no sentido de assim, ela sabe fazer um jornalismo também apimentado. Opa, ela não é do tipo que só sabe fazer um feijão com arroz de jornalismo. Isso é legal. Hoje, as pessoas sabem que eu faço um jornalismo com respeito, com cuidado, de divulgação dos fatos, muitas vezes, e tomando cuidado para não ser tão apimentado assim, mas sabe que eu também posso fazer se eu quiser. A questão é que realmente eu tenho que tomar esse cuidado, porque como você disse, eu realmente, às vezes eu estou dos dois lados da moeda, é uma situação muito complicada. E para explicar para quem acompanha, né, o programa, o que acontece? Eu, Luciane, hoje sou funcionária pública da prefeitura dentro da Secretaria de Comunicação Social da prefeitura. E como jornalista eu atuo no Jornal Diário do Comércio e tenho o blog da Luciane, onde é meu, eu posso escrever o que eu bem entender. Como jornalista, como cidadã, como eleitora, como você mesma falou, eu tenho minhas opiniões. Eu não sou, porque eu acho o prefeito, por exemplo, uma ótima pessoa, acho que o ex-prefeito também acertou em muitas coisas, mas eles também, eu também acho que eles também erram, né? E não é por conta disso que eu concordo com tudo. Agora, eu tenho que ter aquele devido cuidado para de repente não expor, porque querendo ou não, eu assessoro essas pessoas. Aí eu fico, é nisso aí que está daí a linha tênue de até onde eu posso ir. Realmente é um cuidado que eu tenho que ter. Bom, do tempo em que você iniciou as suas atividades profissionais até agora, muita coisa mudou. Rede social, você tem informação instantânea, né? Como é que você vê isso? Você vê isso de uma maneira muito positiva, no sentido de esclarecimento, de informação, mas ainda existem, infelizmente, as pessoas que imediatamente opinam, sem conhecimento, deturpam completamente uma situação e muitas vezes colocam até o profissional numa situação delicada. Como é que você avalia isso? Eu vejo pelo lado positivo, sabendo que tem um lado negativo. Por quê? É realmente muito rápido. E eu acho que a gente precisa aproveitar as redes sociais no que elas podem oferecer de bom para a gente poder divulgar também as coisas que estão acontecendo. O que acontece? O ser humano, ele é do tipo reclamão mesmo, a gente tem uma tendência mesmo de sempre ver a coisa negativa.
E se a gente for ver em qualquer pesquisa, a gente sabe assim, por exemplo, cansei já de falar, né? Ai, se o político lá der um buquê de flores para a esposa dele e você comentar com uma ou duas pessoas, já é um milagre você comentar com uma ou duas pessoas. Mas se você falar que ele deu um buquê de flores para a secretária dele, que é bonita, que é charmosa, que é não sei o que, mas olha, a cidade inteira fica sabendo e aí você já tem até uma série de indicações aí no meio do pacote. Isso acontece. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque eis a questão da rede social. Então, a divulgação, a rapidez dela é muito boa. O problema são esses ruídos, essas coisas assim, essa maledicência, essa maldade das pessoas que de repente usam a rede social dessa maneira. Esse que é o problema. Só que com a rapidez que essa pessoa maldosa entra e tenta disseminar a maldade, eu também posso usar essa rapidez da rede social e dizer, isso aqui é maldade, isso aqui é sacanagem. Eu lembro, por exemplo, que o pessoal tentou fazer uma manifestação de algo, sabe, tentar transformar uma coisa pequena numa coisa grande e a gente conseguiu visualizar e perceber isso no momento e a gente conseguiu minar dentro da rede social, né, no mesmo momento. Então, quer dizer, esse é um exemplo da situação. A gente usar também o que a rede social tem de bom a nosso favor, eu digo a nosso favor como o poder público, de certa maneira, né? O poder público é muito visado, o político é muito visado, né? É todo mundo querendo malhar. Mas, em compensação, ele também tem que se aproveitar mesmo das redes sociais. Eu vi muita gente falando assim, não tem que usar a rede social para ficar falando de política. Tem sim, senhor. Usa a rede social para falar de religião, usa a rede social para falar do suco que tomou, da viagem que fez, da onde tá, onde foi, não interessa, tem que usar, é para tudo. Por que não para a política? Somos seres políticos, fazemos desde que nós nascemos, se nós formos ver a essência do que é política, que é a troca não é de favores, eu não lembro mais o conceito exato, mas se a gente for ver lá no dicionário, todos nós fazemos política, mesmo aquele cara que diz que não gosta disso, ele também faz. Com certeza. No próximo bloco, voltaremos com a jornalista Luciane Chiarelli e mais informações sobre o jornalismo. O programa Tá na Web tem hoje como convidada especial a jornalista Luciane Chiarelli. Nós estávamos falando agora há pouco, no último bloco, sobre a questão das redes sociais. E como que é uma jornalista que, no tempo em que se formou, a escrita precisava ser rigorosamente correta. E hoje nós nos deparamos com as coisas absurdas que chegam realmente a nos tocar profundamente, até não apenas só pela questão da grafia propriamente dita, mas na falta realmente de completar uma ideia, um pensamento, ou mesmo de se expressar. Como é que você vê isso? Às vezes, por exemplo, não uso se sentindo do Facebook. Me nego a usar aquilo lá, porque... Você estaria o tempo todo indignada, é isso? Porque realmente eu não consigo, acho uma pena você incentivar algo que está errado. A pessoa não saber escrever, não saber se expressar é algo que pode ocorrer. Eu acredito que isso é possível, eu acho que isso não tem problema nenhum, né? Isso a rede social, em função dela ser extremamente aberta a todas as pessoas, você pode encontrar facilmente, não tem problema. Agora, o Facebook, a rede, acabar promovendo ferramentas que ensinem errado, eu não consigo admitir. Infelizmente, acho uma pena. E eu uso, por exemplo, assim, eu não vejo até só isso.
Esses tempos eu coloquei na minha coluna no jornal, no Diário do Comércio, acabei colocando no blog, e esses dias eu recebi um e-mail no contato @blog da Luciane, um e-mail de uma assessoria de imprensa, e aí eles mandaram falando, tal coisa, não sei o que, no litoral do estado, e aí litoral com letra minúscula. E a nota que eu fiz na coluna Informe era falando assim, não escrevam litoral do estado com letra minúscula. Por quê? Região metropolitana de Curitiba é com letra maiúscula. Não sei por quê, mas tudo bem, é com letra maiúscula, beleza. Norte Pioneira com letra maiúscula, não sei o que com letra maiúscula, tudo bem. Aí litoral do estado vem lá, todo mundo escreve com letra minúscula. Não entendo e não gosto. Por quê? Porque eu não entendo essa coisa de você diminuir a nossa região. Se é para você valorizar tudo quanto é região, então vamos valorizar a nossa também. E aí eu acabei respondendo essa assessoria, e aí eu falei assim, olha, coloquei se perguntar não ofende. Eu falei, região metropolitana, eu usei esses exemplos. Região metropolitana vocês escrevem com letra maiúscula, Norte Pioneiro com letra maiúscula. Por que é que vocês não escrevem litoral do estado com letra maiúscula? Até agora não recebi a resposta, mas eu espero que as próximas notas que eles encaminhem para cá, pelo menos eles façam essa correção. Não é que esteja errado, mas é que foram adotadas situações ao longo do tempo para outras regiões do estado, de uma forma que se valorizam essas regiões, e para o litoral não. Então eu assim, não é uma briga, não é uma bandeira, mas é uma coisa que eu tenho defendido. Eu acho que as pessoas daqui também, se pudessem defender, os veículos daqui se pudessem defender. Por quê? Porque é um negócio nosso. Eu acho que se a gente não defender aquilo que é nosso, quem é que vai defender também, né? Então eu acho que é por aí, entrando um pouquinho nessa linha das redes sociais e tudo mais. Eu acho que eu sou desse tipo, eu sou dessa linha, assim. Eu sou com algumas coisas meio radical. A jornalista Luciane Chiarelli é integrante da gestão pública, ou mesmo a blogueira, né? Ou a jornalista que escreve no Jornal Diário do Comércio. Qual é a opinião dela com os nomes ainda a serem definidos, claro, e alguns já definidos, prospectando as eleições de 2014? Olha, eu espero que haja uma unidade com relação ao mínimo de nomes possível, para que a gente possa ter condições de eleger 2 a 3 nomes para deputado estadual e, quem sabe, um nome para deputado federal. Por quê? A gente tem o quê? 190 mil eleitores, é isso? Aproximadamente. Pois é. 190 mil eleitores dá e sobra para a gente fazer. Se a gente for olhar quantos... vamos pegar aí os deputados que se elegeram por determinar alguns partidos, a gente tem condições de fazer, sim, 2 a 3 deputados estaduais e pelo menos um deputado federal. Então, e se a cidade se unir em torno de uma ideia desse tipo, o pessoal pode falar, vai sonhando, não tem problema, vou sonhar, eu posso, mas eu acredito assim, a gente já chegou perto disso há alguns anos atrás, quando foi feita uma proposta dessa, quando foi feito um trabalho em torno disso. Acho até, quando foi feito um trabalho assim, nós conseguimos, inclusive, eleger um deputado estadual. Então, e agora, com um número maior de eleitores, a gente tem mais possibilidades ainda. Eu acho que a gente precisa trabalhar dessa maneira, pensando nisso. Porque a gente tem todas as chances, a gente está vendo as vantagens que uma cidade tem quando tem um representante na Assembleia. Por quê? Você pelo menos tem um pouco mais de acesso, o litoral começa a te olhar com outras... Até há pouco tempo tinha dificuldade do próprio prefeito com o governo do estado, agora pelo menos não tem, já é um avanço. Quando você tem um deputado, que já é mais uma ponta para você ter chegada ao governo, onde tem recursos para você buscar, é muito mais ajuda que o município recebe para poder caminhar.
E a mesma coisa com relação ao governo federal. Tá aí a questão do viaduto, a demora que foi para você, para andar esse negócio, quanto tempo demorou, né? A coisa caminhou. Então, são situações assim, que eu acredito que a cidade precisa se esforçar para, de repente, pensar numa estratégia que a gente se beneficie com representantes nossos, tanto na Assembleia quanto na Câmara de Deputados. Que tenhamos voz e vez. Com certeza. Jornalista Luciane, qual foi a notícia mais triste que você teve que divulgar, escrever? Olha, eu talvez ao sair daqui eu me lembre de alguma outra mais impactante, mas eu não esqueço até hoje, quando falo de uma notícia ruim, eu lembro de uma fotografia, porque o Diário do Comércio, eu, além de fazer as matérias, eu também diagramo algumas páginas, não todas. E quando a capa, eu acabo diagramando também. Diagramando, para quem não sabe, fazendo a composição da página, né, que vai ser impressa, que vai estar nas bancas. E aí eu tive que escolher uma foto de um acidente que teve na rotatória do Parque São João. Era do menino de uns 9 anos. De um menino dos 9 anos, estava estirado porque teve um acidente, um caminhão não viu e faz tempo, isso, muito tempo. Só que a notícia poderia ter sido de ontem, né? Porque a rotatória do Parque São João continua com um movimento terrível, tem criança atravessando rua ali todo dia, caminhão passando sempre ali direto. O caminhão não viu, a criança foi atravessar e o caminhão passou por cima e aparecia só aquela imagem. Para mim, eu dormi aquele dia, aliás, não conseguia dormir, eu chorava um monte com aquela foto, e até hoje quando eu lembro daquela foto na minha cabeça. Essa foi uma notícia muito, muito triste. Detesto da notícia de criança, seja vítima de violência sexual ou seja de acidente, detesto. Bom, Luciane, nós queremos agradecer muito a tua participação no programa Tá na Web. Gostaríamos de deixar um espaço para as suas considerações finais e nesse espaço você poderia também mencionar uma notícia que você sonha em divulgar. Olha, a notícia que eu sonho em divulgar é poder falar de uma Paranaguá com uma entrada da cidade realmente totalmente estruturada. E por quê? Porque eu acho que a nossa entrada da cidade é um cartão postal que merece um tratamento especial. Hoje a gente entra em Paranaguá, eu entro em Paranaguá e quando chega à noite, por exemplo, eu evito de pegar a Avenida Ayrton Senna. Não tem sinalização, não tem iluminação, é perigoso. Então, eu gostaria muito de divulgar a revitalização total daquela avenida. O pessoal podia esperar aqui o tipo de notícia meio Miss, né? A paz mundial, mas eu penso de uma forma mais prática, porque a gente precisa aquilo ali é uma obra que exige milhões. E há muitos anos, e aquilo ali é uma estrutura do governo federal, e há muitos anos a gente precisa que o governo federal realmente intervenha ali, e a coisa vai se enrolando, a gente não consegue que alguém mexa e diga assim, não, a gente vai fazer. Então, eu espero poder dar essa notícia em breve, porque eu já cansei de falar assim, a notícia, vai ser feita manutenção, vai ser feito um tapa-buraco, vai ser feito, mas não, eu quero dar notícia de uma obra que a revitalize, que faça aquilo ali realmente uma entrada da cidade decente, porque a gente merece. O pessoal fala assim, pô, tô entrando em Paranaguá, que cidade bonita, entendeu? Não é só quando chegar lá aqui no Rio Itiberê, não, é quando estiver entrando em Paranaguá. Eu espero dar essa notícia. E agradecer a oportunidade, parabenizar pelo programa,
parabenizar pela iniciativa também, né, dessa inovação, você falou em redes sociais, mas o fato de repente fazer um programa de televisão na internet também, aqui em Paranaguá, para a gente é algo novo e inovador. Então vocês estão de parabéns pela inovação, eu acho que a gente precisa realmente incentivar e eu acredito assim, nessa questão da internet é um negócio muito forte, né? E eu tenho percebido isso desde que eu iniciei o blog, a gente tem percebido essa questão da internet. Então eu agradeço muito pelo convite e agradecer mais uma vez a oportunidade. Obrigada. O programa Tá na Web teve hoje a convidada especial, jornalista Luciane Chiarelli.